Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos para a nossa terceira aula da doutrina cristã. Já vamos entrar nas noções gerais do nosso símbolo apostólico, com os 12 artigos, os quais já vimos na aula da tarde. Como vocês estão vendo na descrição, o primeiro artigo do símbolo apostólico, o nosso credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazemos que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se eu perguntasse a você, quem é Deus? Você saberia responder esta pergunta? Quem é Deus? Os antigos catecismos começavam com esta pergunta: quem é Deus? Porque o primeiro artigo diz: creio em Deus Pai. Não é? Veja. Respondendo esta pergunta, quem é Deus? Deus, segundo os antigos catecismos, Deus é um ser perfeitíssimo, Criador e Senhor do céu e da terra. Quem é Deus? Deus é um ser perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Quando ordenou a Moisés libertar-se da escravidão do Egito, o povo hebreu definiu-se a si mesmo, dizendo: eu sou o que sou, o indenominável, aquele que ninguém pode dar nome, porque dar nome, segundo a tradição bíblica, é ter posse, é ter controle, é ter tutela sobre. E quem é que tem tutela sobre Deus? Quem é que tem controle sobre Deus? Quem é que tem posse sobre Deus? Por isso que o próprio Deus, isso no Antigo Testamento, e o próprio Jesus no Novo Testamento, mudava o nome daqueles que chamavam, para dizer objetivamente e claramente que a partir daquele chamado e da mudança daquele nome, que designava a missão, mas Deus dizia que tinha controle sobre o que chamou. Deus dizia claramente que aquele que respondeu o chamado não se pertence, mas é pertença de Deus. Então ele disse, segundo a pergunta de Moisés, quando foi enviado: quando chegar diante do faraó, eu vou dizer que estou lá em nome de quem? Diz a faraó que eu sou aquele que sou. Deus não deixa controlar, administrar, influenciar por ninguém. Assim dirás aos filhos de Israel: aquele que enviou-me a vós. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Ou seja, o nome de Deus é o ser de Deus. Isso é profundo, minha gente? O nome de Deus é o ser de Deus. Eu sou aquele que sou. Diz ao povo de Israel: eu sou aquele que é. Deus não era,
Deus não será, Deus é. Deus é sempre no presente. Ele está fora do Cronos, ele está fora do tempo, ele está no Kairos, está na eternidade. Então ele sempre é presente. Essa definição, à primeira vista, parece artifício de palavras, mas é, ao contrário, expressão profundíssima que atraiu em todos os tempos a admiração dos maiores intelectuais, dos maiores gênios, dos maiores engenhosos, não é? Ou seja, também encheu de admiração os patriarcas, os profetas, né? Os juízes, os sacerdotes, até muitos reis e imperadores. Significa que Deus é o ser por excelência, não recebeu o ser de outrem, ou seja, de outros, mas é o próprio ser. Tem-lhe a plenitude, é por natureza o ser necessário que sempre existiu e sempre existirá, independentemente de qualquer outro ser. Eu disse isso na primeira aula, ontem à noite, que Aristóteles, o filósofo, tem uma expressão, não é, muito autêntica e verdadeira. Ele é o motor imóvel que move todas as coisas e por ninguém é movido. Não é? Diante da pergunta, quem criou Deus? Quem criou Deus? Veja, é essa resposta. Não é? Ele é um incriado. Veja. Por isso que ele não criou Jesus, ele gerou. Ele gerou. Na relação da Santíssima Trindade, a gente diz, como Santo Agostinho poeticamente, Deus, o incriado, veja, o incriado, ele olha para si mesmo e gera Jesus, o Filho. O Pai e o Filho se olham e procede o Espírito Santo. Isso Santo Agostinho diz que o Pai, ele é o amante, o Filho é o amado. Quando se olha, sai o amor, que procede o Espírito Santo. É maravilhoso este pensamento, não é? Mas ao mesmo tempo essa verdade como é autêntica. Vamos ver agora os atributos de Deus neste primeiro artigo. Jeová Oliveira diz, boa noite, sua bênção, Jeová da comunidade católica, Emanuel de Pernambuco, maravilha, Deus abençoe, Jeová. Vamos estudar, não é? A doutrina cristã. Os atributos de Deus. Estamos no primeiro artigo do símbolo apostólico, o credo. Não é? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos ver. Deus é o ser perfeitíssimo, como já, não é, conceituamos, porque há nele toda a perfeição, sem defeitos, sem limites. Sem limites. Pelo termo perfeição, entendemos as qualidades de Deus, isto é, os seus atributos, que se dizem também propriedades divinas. Os atributos de Deus podemos também chamar de propriedades divinas. Formam elas uma e mesma coisa com a essência e a natureza divina. São absolutas quando as considerarmos pertencentes a Deus em si, sem relação às criaturas. São atributos absolutos de Deus. Atenção, vamos ver aqui, não é? São 7. 1, 2, 3, 4, 5,
6 atributos de Deus, portanto, não é? Os absolutos. Depois temos os atributos de Deus, os relativos, que são 5. Vamos para os atributos de Deus absolutos. Talvez, não é? Na sua pesquisa teológica, no seu catecismo, você não estudou isso. Porque a gente estuda na teologia apologética, na teologia dogmática, na teologia sistemática, não é? Também na teologia moral, nós não vemos muito, não é? Agora, quem estudou um pouco de Santo Agostinho, um pouco do doutor Angélico, São Tomás de Aquino, aí viu um pouquinho os atributos de Deus. Atenção, se quiser anotar, é bom anotar. Né? Primeiro atributo de Deus, ou propriedades. Vocês vão ficar escandalizados. A simplicidade. Nós costumamos dizer, Deus é simples. E brincamos com a língua portuguesa, ele não é composto e nem complexo. A simplicidade de Deus. Deus é substância inteiramente simples. Veja, única, no caso, não está unida à matéria e não tem partes. A simplicidade de Deus é justamente o que significa o simples, que não tem mistura, que é puro, tá certo? Na sua divindade. A segunda propriedade é a imensidade. Talvez você não tivesse nem noção. Né? A segunda propriedade ou atributo de Deus é imensidade. E nós dizemos isso, só que nós não relacionamos. Deus é imenso. Não dizemos isso, né? Deus está em todo o lugar, em todo o espaço, não é? Nós trocamos muitas vezes a imensidade de Deus por a universalidade. Trocamos o termo. Mas veja, na tradição, Deus é imenso. E isso quer dizer, ele está em todos os lugares. Veja, e em todas as partes. A terceira propriedade ou atributo é a imutabilidade de Deus. Deus é imutável, ou seja, Deus não muda. Deus não muda. Veja, se mudasse, ou mudaria para adquirir ou para perder alguma perfeição. O que não pode acontecer, porque Deus é ser necessário e ser perfeitíssimo. Já vimos a necessidade de Deus. Ele é um ser necessário e é um ser perfeitíssimo. A quarta propriedade de Deus, qual é? A eternidade. Deus é eterno. Deus sempre existiu e sempre existirá. Veja. Vamos para a quinta propriedade, a onipotência de Deus. Deus é onipotente. Deus pode fazer tudo quanto quer, menos o mal. Atenção, porque ele é a bondade infinita. Ele não pode fazer o mal, que Deus não pode querer, por ser como é, o sumo o bem. Por isso, não é a onipotência de Deus, que pode querer fazer tudo e menos o mal. Cuidado com essa mentalidade, não é? Que Deus me castigou, veja, para me prejudicar. Não é? Porque Ele quer o mal. Não. Quando Deus me castiga, mesmo me castigando, Ele faz o bem. Ele quer o bem.
Ele sabe por quê. E por isso que o povo simples, agora simples de cultura, de conhecimento, não é? Diz assim, Deus sabe tudo. Por isso, para a ciência, criatura, para que se aperrear? Deus sabe tudo e Ele sempre tem o melhor para nós. Vamos para a sexta, não é? A onisciência de Deus. Deus é onisciente. Deus compreende perfeitamente a si mesmo e todas as coisas passadas, presentes e futuras, assim com todas as coisas possíveis e hipotéticas. Não é? Veja, essas são as propriedades absolutas de Deus. Quais são? Coloque aí, você que anotou, quais são? São 6. Quais são? Não é? Deus é simples, Deus é imenso, Deus é imutável, Deus é eterno, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Tá certo? Isso é bom para que você também dê formação, dê catequese, não é? Vamos agora para os atributos relativos de Deus, as propriedades relativas. Vimos as absolutas, veremos as relativas, que são 5. Veja, uma coisa que a sociedade coloca isso no topo, não é? Honra demais e zela demais. A liberdade é um atributo relativo de Deus. A liberdade, por ser Deus absolutamente independente em suas operações, ou por isso, imune de qualquer coação externa e de qualquer necessidade interna. Deus é livre, não é? E foi dessa liberdade que Ele nos criou, no seu livre-arbítrio que nós dizemos. A segunda propriedade relativa, a bondade por essência de Deus, donde procede todo o bem. Por isso que Ele não pode fazer o mal, mesmo na onipotência dEle, que Ele pode tudo. A terceira, a justiça. A justiça. Enquanto dá a cada um segundo o que fizeram, recompensa-os e pune segundo o mérito. Veja, a punição de Deus segundo os seus méritos, mas sempre para nos purificar, sempre para fazer-nos reconhecer que podemos ser melhores. A quarta, a veracidade. Deus é verdade. O próprio Jesus disse, eu sou a verdade. A veracidade, porque não pode enganar-se por onisciente que Ele é, propriedade absoluta, nem enganar ninguém, porque Ele é bom. Nele não há maldade, nele não há malícia. Deus não se engana porque é onipotente e Deus não engana porque Ele é bom. É maravilhoso isso, né? E a última das relativas, a providência de Deus. Deus é providente, com que tem cuidado das coisas criadas, conserva-as e dirige-as ao fim próprio, com sabedoria, bondade e justiça infinitas. Tá certo? Vou repetir os atributos relativos de Deus. São quantos? São 5. Quais são? Pode colocar assim, didaticamente em perguntas, viu? Deus é liberdade, Deus é bondade por essência, Deus é justiça, Deus é verdade e Deus é providência. Certo? Vamos avante. Vamos agora para a unidade de Deus.
Dentro ainda do primeiro artigo, não é? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Somente para passarmos, vimos quem é Deus, não é? E com isso vimos os atributos de Deus, que são divididos em dois: os atributos absolutos, que são 6, e os atributos relativos, que são 5. Vamos agora para a unidade de Deus. Deus há só um. Só existe um Deus. Isto é, não há nem pode haver mais deuses. Mais deuses. Não é? Fora absoluto pretender dois seres infinitamente perfeitos na mesma ordem. Uma limitaria o outro, já não seriam infinitos. E o próprio Jesus diz, né? Ninguém pode servir a dois senhores, ou a de amar um e esquecer o outro, ser indiferente com o outro. Veja aqui também. Um ente não pode ser infinitamente perfeito se há outro que tenha as mesmas perfeições em igual medida. Por exemplo, se um tem a potência igual à do outro, poderia um destruir o que o outro produziu, e assim se destruiriam reciprocamente se houvessem dois deuses. Mas existe apenas um Deus, em 3 pessoas. Vimos na segunda aula, né? Quando está falando da cruz, que nós fazemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não dizemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, porque assim seriam 3 deuses. Eu expliquei na aula da tarde. Deus é uno em natureza ou na substância divina, trino em pessoas. Olha aí, tá vendo? Por isso que a gente diz assim: Deus uno e trino. Uno em natureza, em essência, e trino em pessoas, porque são 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é Deus, pois cada uma possui toda a natureza divina. Mas as 3 constituem um Deus só. Este é o primeiro e principal mistério de nossa fé, mistério que se deve crer, porque Deus nulo revelou. Vimos isso na revelação, nas fontes, não foi? Nas fontes e nas noções fundamentais desse estudo, a doutrina cristã. Vamos avante. No Antigo Testamento, os hebreus não tinham ideia clara da Santíssima Trindade, não é? Era ainda velada. Somente nós, pela revelação cristã, podemos descobrir em várias passagens do Antigo Testamento traços desse mistério, como quando antes de criar o homem, Deus exclamou, empregando o plural. Nós sabemos disso, né? No Gênesis, façamos, olha aí, o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ou quando Abraão viu em Mambré 3 homens iguais, e lhes falou como a um só. Não é? O Gênesis capítulo 18, versículos de 2 a 3. No Novo Testamento, esse foi o fundamento do Antigo Testamento, essas 2 passagens. No Novo Testamento, porém, temos a revelação clara, ou seja, plena. O véu, não é, se rasgou e nos deu a graça. Em Cristo, temos a plenitude da revelação. Temos a clareza desse mistério, especialmente quando aos apóstolos os povos
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é Mateus capítulo 28, versículo 19, as três pessoas divinas são iguais e distintas. Atenção agora. As três pessoas são iguais e distintas ao mesmo tempo. Tá certo? Iguais em natureza, porque é um só Deus, e distintas, não é? Na sua missão, ou nas suas propriedades. Vamos ver isso aqui. São iguais porque têm a mesma natureza divina, as mesmas perfeições e as mesmas operações, embora ao Pai se atribua o poder, ao Filho a sabedoria e ao Espírito Santo o amor, e consequentemente a salvação das almas. O que é atribuído ao Pai? O poder, Deus Todo-Poderoso. O que é atribuído ao Filho? A sabedoria. Mesmo que depois nós chamamos o Espírito de sede da sabedoria. Mas é Jesus, que é a sabedoria do Pai. Atenção, não vamos confundir, não é? E ao Espírito Santo, nós dizemos que ele é o amor, não é? São distintas, por quê? Isto é, uma não é a outra. As pessoas, uma não é a outra. Conquanto sejam igualmente eternas e perfeitíssimas, as três pessoas divinas, todavia, ao Pai dizemos primeira pessoa, ao Filho segunda e ao terceiro e ao Espírito terceira pessoa da Santíssima Trindade, para exprimir a origem como é por nós concebida, de modo imperfeitíssimo. É o Pai a primeira pessoa, porque não procede de ninguém, não é? Ele é o incriado, como dizemos, isto é, não tem origem de outra, enquanto, atenção, não tem origem de outra aqui, não é? Enquanto o Filho é gerado pelo Pai, enquanto o Pai se conhece a si mesmo e tem de si mesmo o pensamento e a ideia. Essa ideia aqui é de Santo Agostinho, que eu já expliquei, não é? Eu tenho a vocação de antecipar. Já expliquei. Ora, ao passo que em nós o pensamento ou a ideia é acidental, porque ora está em nós, ora pode deixar de estar. Em Deus é coisa subsistente, sempre está. Não é? Em Deus é consubstancial, isto é, da mesma substância. E esse pensamento ou ideia de Deus, consubstancial a Ele, é o Filho, pessoa real, viva, igual ao Pai. Vamos para o Espírito agora. Entendeu isso? Não é? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho e do Pai e do Filho. O Pai, conhecendo-se a si mesmo, gera uma imagem semelhante a si. O Filho ama-o e é dele amado. Mas esse amor que o Pai inspira ao Filho e o Filho ao Pai é um amor substancial, subsistente, vivo, porque Cristo é o vivente do Pai. Eis a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a que a Escritura chama Espírito Santo. Espírito de vida, Espírito que a gente chama de vivificador. Não é? Deu para entender? E vocês podem ficar com a imagem poética de Santo Agostinho, como uma síntese, não é? Quer dizer, o Pai é o eterno amante que olha para si mesmo
nesse conhecimento de si mesmo, gera o amado, o filho. O amante e o amado se olham, não é? E procede o amor, o Espírito Santo. Esta é a síntese. Vamos ver quantos minutos já temos aqui, não é? Quantos minutos? 30 minutos. Posso ir mais avante? Deus Criador. Deus Criador. Vamos ver agora Deus como Criador. Deus, plenitude do ser e em si, felicíssimo. Existe um prefácio da Santa Missa: sem precisares do nosso louvor, tu nos dás a graça de te louvar. Veja, Deus é felicíssimo. Deus não tem necessidade de nada. Não é? Em Deus não há carência. Não há carência. Deus não mendiga amor. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Nada pode procurar e desejar fora de si mesmo. Veja. Se aos outros seres dá a existência, é sua vontade livre. E vontade livre quer dizer liberdade, que é o primeiro atributo relativo de Deus. Presta atenção, vamos associar. Vamos sempre precisar das informações que estamos passando aqui, para termos uma linha coerente. Vontade livre e infinitamente boa, que deseja tornar feliz a esses seres aqui faz existir, ou seja, todos nós, não é? Os seres humanos e racionais e também os seres irracionais, os animais, mas também toda a criação. Não é? O apóstolo Paulo vai dizer que toda a criação geme esperando esse tempo, não é? Esse tempo da plenitude, a espera do Filho e do Espírito. A fé nos revela que Deus é o Criador do céu e da terra, isto é, de todo o universo, visível e invisível, de tudo o que está fora dele, de Deus. Criar é fazer alguma coisa do nada, isto é, com simples ato de vontade, dar existência ao que antes não existia. É atributo exclusivo de Deus, porque, tendo ele a plenitude do ser e não sendo limitado em suas obras, pode comunicar a outros seres a existência. Qual é o atributo exclusivo de Deus? Isso é uma pegadinha, viu? Eu dei a resposta agora mesmo e já estou fazendo a pergunta. Qual é o atributo exclusivo de Deus? Podem responder aí, tá certo? Vamos interagir. Vimos os atributos absolutos, que foram 6. Vimos os atributos relativos, que foram 5. Mas tem um atributo exclusivo de Deus, que distingue das outras pessoas. Qual é? Vamos ver que vocês pegaram. Estão entendendo a aula. Vamos avante. Os puros espíritos, vamos ver agora, ainda dentro desse artigo. Deus criou, pois, o céu e a terra. Pelo nome comum de céu, entendemos principalmente os puros espíritos, seres simples, imateriais, dotados de inteligência e vontade, superiores ao homem e completos em si mesmo,
isto é, não destinados a fazer parte de outra substância, puros, isto é, só espírito. Diferem da alma humana, que é espírito, mas destinada a ser unida a um corpo para formar integralmente o homem. Quem são esses seres puros, esses espíritos puros ou puros espíritos? A segunda pergunta, né? Nessa primeira pergunta ninguém respondeu. Qual o atributo exclusivo de Deus? Não é? Vamos lá, ainda está frio, Áurea. Não é? Eu disse aqui no texto e já fiz a pergunta. Tá certo? Vamos avante. E tem uma segunda pergunta que é mais fácil do que a primeira. Quem é o Espírito puro? Criado. Tá certo? Criado. Mas Espírito puro. E esses puros espíritos são chamados, não é? Pela Escritura de quem? Vamos avante? De anjos. Os anjos não são espíritos puros, finíssimos, perfeitíssimos, foram criados, mas são espírito puro, não é? Nós temos espírito, mas os nossos são ligados à alma. Isto é, mensageiros, núncios. Só são anjos porque são mensageiros. Falam deles bastas vezes o Velho e o Novo Testamento. Desde o anjo que Deus pôs à guarda a entrada do paraíso terrestre, quando foram dali expulsos Adão e Eva, até aos anjos mais de uma vez nomeados no Apocalipse. Então, esses seres puros, não é? Que são os anjos, eles estão desde o início, no Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento, o último livro das Sagradas Escrituras do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Quer dizer que os anjos, os espíritos puros, eles cortam as Sagradas Escrituras todinha. Tá certo? Ainda está frio. Elisângela, não é? Qual é o atributo exclusivo de Deus? Vimos os atributos, vou repetir, absoluto, que são 6, que vocês notaram aí. Vimos os atributos relativos, que são 5, mas qual é o atributo exclusivo de Deus? É 1. Vamos avante, estou dando dicas, viu? Tá frio, Áurea. Seu número é grandíssimo, diferentes entre si pelos dotes, mais excelentes uns que outros. Formam 3 hierarquias em 9 coros. Aqui a gente está no Tratado dos Anjos. 9 coros. Estou entendendo agora. Eita, Jeane Mendes respondeu: o atributo exclusivo de Deus é criar. Tá certíssimo. Parabéns. Não é? Elisângela está dizendo não foi a resposta. Ela está dizendo que a aula está perfeita. Obrigado. Vamos agora para o Tratado dos Anjos, não é? Vocês estão acompanhando. Então, veja, são 3, o Tratado dos Anjos, são 3 hierarquias, não é? Com 9 coros. Então, temos os anjos, arcanjos, temos principados, potestades, virtudes,
dominações, tronos, querubins e serafins. Vamos contar: anjos, 1, arcanjo, 2, principados, 3, potestades, 4, virtudes, 5, dominações, 6, tronos, 7, querubins, 8 e serafins, 9. Os 9 coros foram criados para louvar a Deus e gozar-lhe a felicidade. Olha, para que os anjos foram criados para louvar eternamente a Deus e gozar-lhe da felicidade junto com Deus eternamente. Deus quis uma prova da felicidade deles, não é? Felicidade e também da fidelidade dos anjos. Deus quis um grande número, lhe foi fiel, lhe prestou a homenagem devida e foi confirmado em graça. Lucicleide está dizendo anjos, arcanjos, principados, dominações, querubins. Ela só pegou 5, não é? Então temos, ela não colocou tronos, coloca aí tronos. Ela não colocou, ela é serafins, o último, não é? Mas ela não colocou, deixa eu ver aqui, ela não colocou potestades e virtudes, são que faltam, tá certo? Ela colocou anjos, arcanjos, principados, falta potestades, virtudes, depois colocou dominações, faltou tronos, colocou querubins e faltou serafins. Tá vendo? E serafins também. Ok? Porque em cima tem 5, embaixo tem 3, dá 8 e falta serafins para os 9 coros. Certo, potestades. Vamos avante. Outros, guiados por Lúcifer, se rebelaram contra Deus, pecando por orgulho, e foram, por isso, precipitados do céu ao fogo eterno, preparado propositamente para ele. Atenção aqui. Então, Lúcifer, que se rebelou, e os anjos criados por ele, não é, foram precipitados para o inferno. Então o inferno foi uma criação, não é, como castigo para Lúcifer e os seus demônios. Tá certo? E aqui a gente pode fazer uma pausa e pensar que, veja, o quanto poderoso era o Lúcifer, que ele criou anjos para ele, criou espíritos para ele. Sim, cada anjo tem uma responsabilidade no sentido de uma missão, é isso aí, tem uma missão, não é? Na hierarquia, tá certo? Os anjos de guarda têm uma missão, os arcanjos já tem outro, que arcanjo quer dizer máximo, e aí a gente vê as outras hierarquias, são tudo hierarquia. Se você coloca na hierarquia certa, então você vai já descobrindo a responsabilidade e a missão. Por exemplo, anjos, não é? que na hierarquia é o menor. Aí temos arcanjos, temos os principados, as potestades, as virtudes, as dominações, os tronos, querubins e serafins. É nessa escala hierárquica e também valorativa das suas missões. Ok? Temos, pois, duas espécies de puros espíritos: os espíritos bons
ou anjos bons, e os espíritos maus, ou demônios. Tá certo? Aqui a gente faz a divisória, as duas espécies de anjos, os espíritos bons e os espíritos maus, que nós chamamos dos espíritos bons os anjos, dos espíritos maus os demônios. Os espíritos bons são puro amor, os espíritos maus são puro ódio. Os espíritos bons nunca brigam, não são rivais, não competem, são unidos e têm comunhão, mesmo nas suas responsabilidades, viu, Lucicleide? Mesmo na sua missão. E os espíritos maus, os demônios, são puro ódio, eles se odeiam, são rivais, competem, são violentos. Tá certo? Vamos avante. Os anjos são ministros invisíveis de Deus e também foram escolhidos para a guarda de cada homem. Por isso, o santo anjo de guarda, né? E mistério quer dizer serviço. Então, eles são servos de Deus. Sim, toda a criação, viu, Áurea? Toda a criação. Tem anjo de cada galáxia, não é? Tem anjo de cada país, tem anjo de cada cidade, tem anjo de cada hierarquia humana, não é? Isso tem o anjo de cada cidade, invocar o anjo da cidade, certo? De cada igreja, de basílica, de santuário, de matriz, de capela, porque são miríadas e miríadas e miríadas de anjos, incontáveis. E também temos o nosso anjo, não é? O nosso anjo de guarda. Fala-se de contínuo na divina escritura do ministério dos anjos para com os homens. E claríssimas são as palavras de Jesus Cristo quando, ao mostrar uma criança, disse: vede, não desprezeis um só destes pequeninos, pois vos digo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus. Atenção, Mateus capítulo 18, versículo 10. É uma verdade absoluta esta aqui, não é? Por isso, é um dos fundamentos, e este aqui é fundamento também sine qua non, não é? Que a igreja nunca vai admitir o aborto. Se na concepção há vida, mas já existe um anjo nos céus. Já existe um anjo. Entendeu? A coisa não é apenas natural. A questão não é apenas de saúde. A questão não é apenas de moral. Não é? Mas tem a questão sobrenatural, a questão preternatural também. Aos anjos temos-lhes o dever de veneração, e ao anjo da guarda o de lhe sermos também gratos pela assistência que nos presta, de lhe ouvirmos as inspirações e de nunca lhe ofendermos a presença com o pecado. Aqui é muito interessante, não é? Não ofender. O Espírito Santo é aquele que nos inspira também. Não é? É aquele que nos protege, nos livra, mas nos inspira. Mas, veja, eles estão continuamente na presença de Deus. E eles vêm para honrar a Deus. Por isso que nós não devemos, com os nossos pecados, magoar, não é? Violentar o nosso anjo. Tem alguns ambientes que o anjo da guarda não entra. Atenção, ele fica fora.
Tá certo? Se você vai para um ambiente que não seja digno, ao anjo da guarda, espírito perfeitíssimo, santíssimo, puríssimo, que já na presença de Deus, ele não entra nesse ambiente. Então você entra sozinho, você está vulnerável. Ele fica fora ali esperando por obediência a Deus, mas ele não entra. Tá certo? Ele não entra. Atenção. Isso aqui é uma questão de fé, não é? Que muitas vezes nós relativizamos. Nós não acreditamos. E, portanto, fazemos todo tipo de coisa que desagrada ao nosso anjo da guarda. O anjo da guarda não entra em certos ambientes, não é? Ah, mas eu vou para o motel amar. O seu anjo da guarda, e nem o de quem você foi para o motel, ele não entra. Certo? Vou tocar agora nesse tema da sexualidade, né? Tantas modalidades de sexo e posições, o anjo da guarda não está. Quando é um relacionamento aprovado pela igreja, ele está. Porque o que a igreja aprova é santo. É concorde com o pensamento dos céus. Mas o que a igreja não aprova, não condiz. Entendeu? Não condiz. Então o anjo também não está. E o mundo, que é um mundo sem Deus, usa de todo tipo de artifício, não é? De todo tipo de servo-engonhice, veja, imoral, e chama tudo isso de amor. Não. O anjo, se for amor, o anjo vai estar. Mas se não for amor, se for atos animalescos de animais, não vai estar. Tá certo? Muita gente não acredita nisso, relativiza e as coisas acontecem como acontecem. Vamos avante. Os demônios chamam-se espíritos malignos, potências das trevas, e embora hajam perdido os dons sobrenaturais, Lucifer perdeu os dons sobrenaturais e os demônios também, conservam os dons naturais próprios da natureza angélica, não é? Por isso que é inteligentíssimo, ainda é espírito invisível e que tem força e poder infinitamente mais do que nós. Em ódio a Deus, tentam os homens. Por que o demônio nos tentam? Nos tentam porque odeia a Deus. Tá certo? Não por causa de mim. Me desculpe dizer, viu? Eu não valho nada para o diabo e nem você. Eles nos fazem de marionete para agredir a Deus, não é? Quer agredir ao pai, mexa com os filhos. E nós somos filhos do coração. Não podendo se vingar de Deus, ele se vinga em nós, nos afastando de Deus, não é? Ele é puro ódio. E Deus tal coisa lhes permite para provar no homem a fidelidade e assim dar ao homem ocasião e méritos. Veja atenção aqui, viu? Nesse parágrafo. Porque Deus permite que o diabo nos tente para provar nossa fidelidade a Ele, não é? A tentação não vem de Deus, Ele permite que o diabo tente. Mas ao mesmo tempo é uma provação para nós provarmos o nosso amor, a nossa fidelidade e ganharmos com a nossa resistência, veja, com a nossa fidelidade, méritos diante de Deus. Então, toda vez que o diabo me tenta e eu cedo,
não é? Eu estou mostrando a Deus que eu não amo, que eu não sou fiel, e por isso, não é? Eu não ganho méritos, mas deméritos. Certo, exatamente. Os vícios humanos, Lucifrede, eles contribuem ou são portas abertas para que os demônios invistam, porque fraqueza nossa é força do diabo. Qual é a força do diabo? As nossas fraquezas, os nossos desequilíbrios, as nossas paixões, os nossos vícios. Os demônios podem, com a permissão divina, invadir o corpo humano, e nesse caso, as ações externas determinadas pelos mesmos no homem, pelos mesmos demônios no homem, não são imputáveis a este, porque não são livres aquelas ações deles, tá certo? Isso a gente já chama de possessão diabólica aqui, mas por permissão de Deus. Quando Deus permite que um dos seus filhos seja possuído pelo diabo, é para convertê-lo totalmente, para que não perca a alma deste filho, para que ele não vá para o inferno. Veja, em todos os casos, pode ser até mesmo por culpa própria, aqui pelos vícios, pelas paixões, pelos pecados, pode ser por malefícios por outros, não é? Que fizeram malefício, bruxedo, que a gente chama de magia, chama de macumba, chama de trabalho, catimbó e assim sucessivamente, não é? Ou seja, a própria permissão de Deus para santificar a alma. São esses três. Tá certo? Mas, contudo, tem a permissão de Deus. Lembrando que uma das propriedades relativas de Deus é a bondade. Ele faz por bondade, para não nos perdermos. Pelo contrário, para nos ganharmos eternamente. Os livros sagrados referem inúmeros casos de possessão corpórea e de libertação operada por Jesus Cristo e pelos apóstolos. E a igreja tem o poder de exorcizar os obsessos, não é? Aqueles que estão possessos e também, não é? Opressão e obsessão. Tá certo? Vamos, portanto, parar por aqui, porque já estamos com 57 minutos. A cabeça de vocês já estão fervendo, não é? Se vocês assimilaram isso aqui, entenderam, pronto, já é o suficiente. Amanhã, vamos ver que pela manhã eu faço, não é? Ou se não à tarde, como eu fiz hoje também, uma aula, faço outra também amanhã, tá certo? Ativa o sininho, fique ligadinho. Quando eu entrar, aí já sabe que é a aula. E vamos entrar com a criação do mundo, ainda dentro do primeiro artigo. Veja como é o grande, não é? O primeiro artigo da fé. Tem a criação do mundo, o fim da criação, a providência de Deus, a criação do homem. Vamos ver a alma, vamos ver a alma, vamos entender a alma. O que é a alma, né? A alma. Que muita gente não entende o que é a alma. Fala tanto da alma, o que é a alma. Vamos ver os dons concedidos ao homem, o pecado de Adão. Qual foi o pecado de Adão mesmo? Foi comer da maçã, né, que Eva lhe deu, né? E vamos ver a redenção para passarmos ao segundo artigo. Vamos ver os 12 artigos da nossa fé. Assim, dialogando, sem muita pressa, mas profundamente, tá certo? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, não é? Um sono restaurador. Obrigado, Gorete. Obrigado, Lucicleide, uma excelente aula. Obrigado. Tchau, tchau.